Meus irmãos amados, prazer enorme revê-los e muito bom estar aqui e com a grande responsabilidade trazer a palavra do Senhor. Convido os irmãos que abram a sua Bíblia lá no texto de Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Do 1 ao 5, por ser um texto tão conhecido, eu quero dedicar com os irmãos nesta noite a exposição desse texto, mas não lerei ele todo por ser muito grande. Estarei abordando quando preciso, nós leremos o versículo. Mas vamos nos atentar sobre a ordem do nosso Senhor, do 1 ao 5, do 1 ao 5. Depois é uma repetição de Josué, do 6 em diante é uma repetição da ordem do nosso Deus, e a conclusão do Senhor, que vai se deparar com a misericórdia dele do 17 em diante. Então, do 1 ao 5 diz assim a palavra do Senhor: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada. Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, e assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Amém. Essa é a ordenança do nosso Deus e é um texto do qual eu quero tratar nesta noite com a ênfase sobre a obediência incondicional. Obediência incondicional. Obediência incondicional. Se fosse fácil obedecer, meus irmãos, isso não seria um termo pactual. Obediência não seria um termo tão forte e tão relevante e central nas Escrituras. Porque desde Adão, obediência é um conceito pactual. Por isso, meus irmãos, é difícil tratar num texto desse. É difícil porque ele é uma narrativa. E difícil para nós tratarmos sobre textos de narrativa. Você pode pensar assim, não, como? É uma narrativa tão fácil. É só olhar a história, o fato que aconteceu aqui. Mas nós temos a tendência de alegorizar. Nós temos a tendência de ultrapassar o texto. Nós temos a tendência de olhar para ele e viajar, como diria o popular aí, viajar na maionese. E andar aí por trechos que a Bíblia não nos permite. Meus irmãos, aqui Moisés já havia falecido. Os últimos atos de Moisés, aquele que é tipo de Cristo como sacerdote, como profeta, havia falecido. Josué vai substituí-lo e Josué também escreve os atos finais ali do Pentateuco, narrando a história de Moisés. Nós agora estamos aqui com Josué liderando o seu povo. Josué, Javé é salvação. Javé, o nosso Deus, é salvação. E ele agora vai introduzir o seu povo na terra prometida. Vai conduzir esse povo, ultrapassar o Jordão e chegar à terra prometida. E aqui ele se depara com a primeira batalha, ou a primeira ocasião, que é as muralhas de Jericó, que estavam cerradas, rigorosamente fechadas. Mas, meus irmãos, eu quero chamar a atenção para vocês nessa noite. Pense comigo. Que
objetivo, que ordem é essa do nosso Deus? Em que o povo agora vai se colocar todo equipado, preparado para a batalha. E nessa batalha, qual é a sua atuação? Qual será o seu posicionamento? Qual será a sua modo operante de batalha ali? O que você vai fazer? Rodear uma cidade fechada, fortificada. Uma cidade onde que os seus vigias, os seus sentinelas, os seus guardas, a sua tropa, todos estavam ali atônitos à espera desse povo, dessa multidão que vem atravessando e vem conquistando e saiu. Olha a história, olha o ruído. Preste bem atenção nesse barulho que vem do Egito. Esse povo que vem por modo extraordinário, por modo miraculoso, um milagre saindo do Egito, vindo até nós. Eles que por 10 pragas foram lançadas sobre o Egito, esses que faz o mar vermelho abrir, esses que por modo assim extraordinário recebe o maná do céu, recebe cordonizes, recebem um milagre ali da água jorrar de uma pedra. E esse povo está diante de nós agora. Imagine só esse povo recebendo e olhando a tropa israelita chegando diante deles. Israelita, meus irmãos. Israelense é o povo de hoje, tá? Israelita é esse povo aqui. E agora esse povo vai chegar. E o Senhor manda eles obedecerem fazendo isso. Vocês vão se trajar, vocês vão se preparar para a guerra, vocês vão se colocar de modo já em preparo de batalha, só que vocês só vão rodear as muralhas. Meus irmãos, eu tenho certeza que do mesmo modo que eu estou aqui pensando, rapaz, que ordem é essa? O que eu vou fazer rodeando? Como é que eu vou vencer uma batalha rodeando o meu inimigo? Que atuação é essa? Que poder virá se eu não conseguir desempenhar com os meus punhos, com os meus braços, trazer essa vitória para o meu povo? Como o Israel do Senhor alcançará a vitória só eu marchando em volta dela? Esse pedido do Senhor é um pedido que muitos de nós podemos olhar como fictício, mas voltamos à questão da narrativa, fato. Se você olhar para o texto de Gênesis, um pedido, não coma do fruto. Moisés, vai lá e fale à rocha, e ela dará água. Povo, creia, você sairá do Egito. Por meio de quê? Por meio de eu mandarei o modo que vocês sairão do Egito. Trarei 10 pragas sobre o Egito. Vocês não serão alcançados por ela, mas só o povo do Egito. Vocês caminharão, eu abrirei o mar vermelho. Olha só que coisa. E agora eles recebem essa ordem. Como eu vou fazer isso? Meus irmãos, o nosso coração tem uma grande tendência, e principalmente depois da queda, de não obedecer aos mandatos do Senhor. Nós temos uma grande tendência a não acreditar, não crer que o Senhor Deus é poderoso para vencer as nossas batalhas. Nós temos uma grande dificuldade, e creia, como este povo aqui, de falar assim, nós chegaremos numa terra, eu quero é voltar para o Egito. Eu quero é voltar para aquilo que eu vivia. Eu quero é voltar para aquele modo que eu vivia. Porque naquele modo que eu vivia eu tinha controle. Só que o seu controle é ineficiente. O seu controle não é eficaz. O seu controle não te preserva. O seu controle, a sua mão é fraca, o seu braço é curto e não consegue chegar a lugares do qual o nosso Deus pode chegar. E aqui Josué agora vai repetir essa frase. O principal ponto é que, de forma perfeita, entreguei na tua mão Jericó.
Aqui um sinal de que o Senhor decreta, o Senhor falou e isso pode crer. Entreguei na tua mão Jericó, versículo 2. E agora ele vai recapitular, ele vai ordenar ao seu povo. Vai lá, Josué, e fala com o povo de Deus que eles devem fazer assim. Josué reporta isso ao seu povo, eles tomam atitude, eles vão até se colocam em posição de batalha, posição para guerrear, fazem a caminhada em volta dos muros de Jericó. Mas olha só o versículo 10. Porém, ao povo ordenar a Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Meus irmãos, uma outra dificuldade nossa é mantermos em silêncio, nos mantermos calados. Imagine um teste em que nós, ou a exemplo desse povo, dessa narrativa, nos encontremos diante de uma necessidade, diante de um momento difícil, um momento de alarde, um momento de guerra, um momento tempestuoso, e o pedido é: fique calado, fique quietinho. A tendência a nossa tendência, e vou falar de nós cristãos, estou falando para nós aqui dentro, é tomarmos a frente e sairmos falando das nossas dificuldades para o vizinho, para a vizinha, para o médico, para todo mundo, mas nós não conseguimos o quê? Nos manter quietos, calmos, sereno e tranquilo. E aí, meus irmãos, e nós não conseguimos olhar e falar assim: primeiramente eu vou falar com Deus. Deixa eu falar com Ele. Deixa eu ver como é que eu devo me portar. Deixa eu me reportar primeiro ao Deus soberano. Nós não temos essa confissão de fé? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Nós não olhamos para Ele e cremos e confessamos: Ele é o nosso Deus, o nosso libertador, o nosso refúgio em meio às dificuldades? Mas nós não conseguimos nem nos reportar primeiramente a Ele. E vamos olhar mais o texto. Ele pede que o povo silencie. Ele pede que o povo caminhe em silêncio. Espere e aguarde esse tempo que era esse tempo de preparo para em silêncio para se chegar diante de Jericó. Chegada os 6 dias, passados os 6 dias, eles, dado as 6 voltas, no 7º dia eles dão mais uma volta e mais 7 voltas, 14 voltas em derredor de Jericó. Nessas 14 voltas que eles dão ali, eles são preparados e agora gritai, diz Josué, porque o Senhor vos entregou a cidade. Meus irmãos, muralha foi jogada ao chão. A grande defesa de Jericó, a grande defesa que estava rigorosamente fechada, foi aberta pelo poder miraculoso do Senhor. Há descobertas hoje da arqueologia nesse local, que vem um tremor, que vem um cisma, que vem ali a derrubada desses muros por um momento propício, estratégico, e nessas descobertas eles conseguem ver a esse momento da beleza do nosso Deus derrubando os muros de Jericó. Meus irmãos, daqui para frente nós vemos 2 coisas, que entra numa perspectiva momentânea, mas a narrativa nos apresenta também uma perspectiva escatológica. Primeira coisa que é a perspectiva escatológica de que o Senhor trará fim aos ímpios e terá misericórdia dos seus. O Senhor trará fim aos ímpios, mas o Senhor também trará misericórdia para aqueles que atendem e reconhecem o nosso Deus como soberano Senhor. Aqui do versículo 17 em diante nós temos: porém a cidade será condenada,
ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Meus irmãos, o Senhor agora, com um ato misericordioso, ele vai acudir a uma necessitada e a sua família. Ele vai salvar Raabe da morte, da condenação daquele povo, mas vai trazer condenação àquele povo. Meus irmãos, nós estamos caminhando ao fim, nós estamos caminhando à vinda do justo juízo de Deus contra a impiedade, a injustiça. O Senhor caminha em prontidão, preparando, caminhando com o seu povo está caminhando rumo à terra prometida, junto com o seu Senhor Salvador. Josué, o Senhor é salvação. Josué estava preparando aquele povo caminho à sua terra prometida. Josué estava levando esse povo e conduzindo para a vitória, levando esse povo para a terra onde mana leite e mel, onde esse povo seria um povo chamado de meu povo, povo de Deus, onde o Senhor habitaria com ele no meio dele. Isso tudo é uma perspectiva escatológica. Isso tudo nos mostra o que o Senhor estava prometendo fazer. O Senhor está caminhando com o seu povo e nesse interlúdio, nesse meio tempo, nesse momento, nessa caminhada, nós estamos sendo preparados, moldados em silêncio. Nós estamos sendo preparados pelo Senhor para cantar em um momento glorioso, onde o Senhor nos adentrará, onde o Senhor nos conduzirá a grande descanso, a morada com Ele. Mas espera aí, tem uma outra perspectiva mais ímpar, mais presente, mais palpável para nós. Quero dizer, qual de nós teve que exercer qualquer força para ganhar a salvação? Qual de nós precisou desempenhar, lutar e conquistar, derrubar as muralhas para conquistar a salvação? Tudo foi obra do Senhor, esse que trouxe misericórdia sobre uma mulher, mostrando que dela ele vai redimi-la, vai trazer redenção sobre a vida de Raabe. Ele conquistou a adentrada a esse povo, ele deu sobre ela, estendeu para ela misericórdia e graça, mostrando o amor paterno, mostrando a graça de Deus já no Antigo Testamento. Nós vemos a preciosidade da graça sendo derramada sobre uma mulher que não era da linhagem de Israel. Isso mostra que não vem de sangue e não vem da sua força. Não vem da sua linhagem, mas vem na linhagem do nosso Senhor. Vem da misericórdia do Senhor. A salvação vem dele, porque Raabe agora, ela é constituída e ela está na linhagem do nosso Senhor, nosso Redentor. Mateus 1:5. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, de quem foi mulher Urias, e aí por diante vai chegar até a linhagem de Cristo Jesus. Meus irmãos, a salvação, a nossa salvação, não vem pela nossa força, nunca veio. Não foi pela força desse povo todo equipado para vencer uma batalha. Não veio pela sua força que foi derrubado os muros para a adentrada à terra prometida. Mas por meio do Salvador, por meio da promessa, por meio daquele que representava Cristo, Josué, eles adentraram pela promessa. E agora por meio de Cristo, nós recebemos o Senhor salva. O nosso Jesus salva. Ele nos adentrou à terra prometida. Ele nos caminhou, sendo Ele a vitória, Ele o milagre, Ele a nossa redenção. Essa narrativa, ela só é um ponto de fato na história que liga e que aponta o nosso Redentor. Não é pela nossa força a salvação, mas é pela força dele. Agora eu pergunto, meus queridos, você tem lutado com a sua força
sobre as tempestades, as lutas diárias da sua vida? É pelo seu ego? É pela sua vontade? É pelo seu desejo que você tem tentado conquistar? Coloque na mão do Senhor. Só que há uma beleza na teologia, que é a soberania de Deus em trazer a salvação, mas há também a responsabilidade do homem, do qual mesmo diante de um pedido, uma ordem do Senhor, que nenhum deles poderiam entender como eu ganharei, como conquistarei Jericó rodando em volta dela. Nós devemos obedecer. Nós devemos ouvir a voz do Senhor. E nós devemos atender a voz do Senhor. E não tomar dos ídolos, tomar do mundo, das suas vãs filosofias, dos seus desejos, da sua arrogância, da sua prepotência, para trilhar os caminhos do qual Deus nos pede para, com obediência, venhamos a trilhar. Porque, meus irmãos, aqui você pode seguir por 2 passos. Ou obedecer ao Senhor e trilhar o caminho que o Senhor nos manda, ou você pode seguir o mesmo caminho daqueles que desobedecem ao Senhor. Depois disso, veio que eles conquistaram Jericó. Eles, porém, de toda a prata e ouro, versículo 19, e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. O que fez Acã? Pegou do ouro, pegou uma capa, da Babilônia, pegou um couro da Babilônia, pegou alguns bens, guardou para ele, desobedeceu a ordem do Senhor. Sabe o que é interessante? O foco da condição decaída. Sabe qual que é o foco da condição decaída? Da queda? É o versículo 21 do 7. Olha o versículo 21 do 7. Vou pedir ao nosso irmão Wendel que leia para nós o 7, 21. Em alto e bom som. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Meus irmãos, aqui nós retornamos tanto para o passado, como para toda a geração pecaminosa. O pecado de Adão foi cobiçar o status, a glória, o conhecimento que o Senhor iria dá-lo se ele tivesse obedecido. A cobiça nos legou a queda, nos legou a culpa e a corrupção. Aqui nós vemos o filho de Adão, aqui nós vemos Acã, que recebeu a culpa e a corrupção de Adão, fazer os mesmos atos do seu pai carnal. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os. A cobiça te cega, a cobiça não faz você progredir, a cobiça te tira dos propósitos, dos objetivos de glorificar ao Senhor, porque todo utensílio era para a casa do Senhor, era para adoração ao Senhor, era para reserva a construção do tabernáculo, na verdade, da manutenção do tabernáculo e das coisas que existiam no meio desse povo. Mas Acã cobiçou. Meus irmãos, desobediência é aquilo do qual nós temos que lutar diariamente. Desobediência é aquilo que nos faz, por obra, suplicar ao Espírito Santo de Deus, mortifique em nós a ramificação do pecado. É este ponto aqui que nós devemos nos debruçar, nos colocar diante do Senhor, com o rosto em terra e pedir: Pai, me ajuda a mortificar o meu pecado que não faz te obedecer. Está vendo essa ramificação que está surgindo? Pai, mortifica essa raiz para que eu te obedeça, para que eu me torne mais santo como tu és santo, para que eu aprenda a viver sobre a tua palavra, regido pela tua vontade. Por isso, Senhor, ajuda-me.
esta oração dos filhos de Deus, que ao olhar para o texto da palavra, ver essa vitória que vem pela soberania de Deus, que ver que a misericórdia e a salvação vem do próprio Deus que escolhe os seus, escolheu Raabe e nos escolheu, nós que não somos da linhagem de Abraão, mas enxertados nessa linhagem de Abraão, agora podemos glorificar e cantar ao Senhor. Meus irmãos, não só isso, nós estamos sendo conduzidos pelo Josué, o Yeshua, Jesus, Salvador, conduzidos para a salvação. Nós entramos à salvação por meio desse Salvador Jesus Cristo. E agora não só isso, nós estamos sendo conduzidos pelo próprio Espírito de Deus, mortificando o nosso pecado, nos preparando para a morada na grande Jerusalém eterna. Louvemos ao Senhor, meus queridos, porque se não fosse pela soberania de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo Salvador de Deus, nós nunca poderíamos entrar à Cidade Santa. Meus irmãos, não devemos confundir essa narrativa, achando que o poder está em nós. O poder foi doado a nós. Nós recebemos poder do alto. Nós recebemos o lavar do Espírito, o lavar do sangue que nos remiu dos nossos pecados. Nós estamos sendo tratados, moldados pelo Espírito para o grande encontro com o Senhor. Agora eu lhe pergunto, você será daqueles que, como o povo de Jericó, que não temeu ao poderoso Deus que estava vindo, em vez de quebrantar-se diante dele, eles se reforçaram as suas muralhas e elas foram fracas demais para o Deus soberano. E você vai ser encontrado como Raabe, uma desprezada, pobre, a escória da sociedade, mais suja de pecado que somos nós todos, enquanto o Senhor não nos purifica. Nós estamos chegando no caminho para Jericó. Um caminho onde que o ímpio será exterminado e lançado no fogo do inferno. Sofrerá angústias. Ou estamos caminhando com Cristo Jesus, olhando para Ele, atentos, focados na sua palavra, em obedecer o que Ele requer de nós. E meus irmãos, o que Ele requer de nós não é o nosso suor, não é o nosso sacrifício, é a nossa gratidão. Olha só que ponto. O nosso Deus faz todo o papel, faz toda a luta, serve-se, derrama o seu sangue e hoje nos propõe: eu só quero de você obediência e gratidão. Dentro dessa obediência está ser grato por tudo que Ele tem nos dado, primeiramente. Gratidão pela salvação, gratidão pela vida, gratidão pelo amor dEle. E agora, a nossa obrigação é lutar contra os pecados e as tentações. O primeiro pecado que talvez você deva lutar para viver em obediência ao Senhor é primeiro se encontrar com Ele. E é um dos quais nós temos a maior dificuldade. Se reunir para adorá-lo, reservar o dia que Ele reservou para que nos lembrássemos dEle, do seu ato maravilhoso. E é nesse dia, em véspera de feriado, feriado prolongado, nós temos grande dificuldade. Temos grande dificuldade em servi-lo em nossos lares. Lembre-se, um lar fraco, igreja fraca. Um lar obediente em devocionais, um lar crescente em gratidão, um lar que expõe essa verdade, que expõe esse Cristo, que vive esse Cristo, se fortalece e vivencia as belezas da obra de Deus sendo derramadas como chuvas de bênção. Nós não cantamos? Chuvas de bênção. Não nos deparamos com a mão de Deus sendo estendida a nós quando somos curados? Quando somos
apaziguados, como somos confrontados? Não percebemos o cuidado de Deus quando em meio às dificuldades o Senhor vai, estende a sua mão e traz um irmão que nós nem sabíamos que sabia da nossa situação? E vem e estende a nossa mão com amor e humildade? Isso é obediência. Temos dificuldades de servir ao Senhor com os nossos bens. Temos dificuldade de servir ao Senhor falando dele. Olha só, nós somos chamados para proclamar o reino. E temos dificuldades para falar dele em qualquer momento, qualquer situação. Vergonha. Esse texto nos invoca grandes verdades e nos dá luz a grandes pontos da teologia, da beleza do conhecimento de Deus. E ele nos mostra que nós devemos obedecer. Obediência incondicional é requerida de nós, porque o nosso Deus se serviu de modo cabal, de modo perfeito, e ele nos adentrou à salvação de modo misericordioso. Ele colocou o seu coração na nossa miséria. Deus seja louvado por isso, e que Deus nos torne mais obediente à sua palavra, nos torne mais obediente diante de um mundo que está denegrindo a verdade, está combatendo o Cristo, está mergulhado em podridão. Nós agora temos que confrontá-los com obediência. Ou você vai caminhar o caminho da desobediência de Acã, ou você vai caminhar o caminho e vai trilhar, e vai rodear, e vai andar pela vontade do Senhor. Mesmo que seja obscura, você não entende muito bem o que será. Caminhe por 14 vezes. Lute mais um dia. A situação econômica vai piorar ou vai melhorar? Caminhe. Independente do império que vem com arrogância e prepotência, seja crente, fiel, obediente, não se curva. Nessa batalha, muitos podem morrer a fio da espada. E aqui não é daqueles que voltam para trás. Você pode ser chamado cristão e crente, que vai batalhar agora e pode ter o seu sangue derramado. Mas você pode crer que a sua morada está garantida, ou você pode ser daqueles que negam e desobedecem, com medo e recuam. E só Deus trabalhando, né? Para voltar. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que Deus nos ajude. Deus abençoe a igreja do Senhor.